Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 5. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel, ela fala sobre a segregação independente. Ou seja, os fatores envolvidos, eles se separam de forma independente. Eles não precisam de um do outro para que eles possam ser expressos. Eles são independentes. Então, qual é o conceito em relação à segunda lei de Mendel? Então, Mendel afirmou que os fatores, ou seja, os alelos são as formas variadas em que um gene pode se expressar. Então, os fatores, para duas ou mais características, se distribuem de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, se eu tiver uma ervilha e eu considerar duas características dessa ervilha, como, por exemplo, a cor e a textura, onde a cor é amarela e a textura é lisa, não necessariamente todas as ervilhas vão ser amarelas e lisa. Assim, se eu tiver, por exemplo, uma ervilha que for verde e rugosa, não necessariamente toda ervilha que é verde é rugosa. Ou seja, o que eu quero dizer é que as características, cor e texturas, elas são independentes, elas podem variar. Eu posso ter uma ervilha que é amarela, mas ela não é lisa, ela é rugosa. Eu posso ter uma ervilha que é verde, mas não é rugosa, é lisa. Ou seja, essa combinação, ela é independente e ela acontece ao acaso. Então, foi exatamente isso que o Mendel percebeu. E ele percebeu através de quê? Através dos seus experimentos. Assim como na primeira lei, Mendel ele faz experimentos em que ele considera uma característica por vez. Então, se ele quer saber a cor de uma ervilha, ele vai analisar se uma ervilha é verde ou amarela ou verde. Ele analisa apenas essa característica. Ele vê as possibilidades de combinações para uma ervilha ser ou amarela ou verde. Na segunda lei, ele observa ou de outra forma. Então, ele vai levar em consideração duas características ao mesmo tempo. Então, ele vai pegar a forma da semente com a cor da semente, por exemplo. E a partir daí, ele vai ver qual a probabilidade, né? Qual as possibilidades, por exemplo, de uma ervilha amarela ser lisa, de uma ervilha ser amarela e rugosa, de uma ervilha ser verde lisa e ser verde rugosa. Será que é possível essas possibilidades? Ou sempre uma ervilha que é verde vai ser rugosa, sempre uma ervilha que é amarela vai ser lisa? Era justamente isso que o Mendel queria saber. Então, a gente vai utilizar aqui como exemplo as mesmas características que Mendel utilizou, analisando a questão da forma da semente e a cor da semente. Então, aqui o experimento. Como foi que Mendel realizou esse experimento? Inicialmente, ele considerou duas ervilhas diferentes entre si, uma ervilha amarela, lisa, e uma ervilha verde, rugosa. E ele determinou essas ervilhas como sendo a geração parental, ou seja, geração P. Ele levou em consideração também que essas ervilhas elas eram ditas como puras, ou seja, as linhagens que antecediam essas ervilhas, elas apresentavam o mesmo padrão, ou seja, as ervilhas amarelas, a linhagem das ervilhas amarelas e lisas sempre foram amarelas e lisas. As linhagens anteriores da ervilha verde e rugosa sempre foram verde e rugosa, não havia variação, por isso ditas como puras. Homozigota, porque a gente está falando ali de alelos que são iguais, né? Então, para a mesma característica, se eu tenho na amarela, por exemplo, vezão, representando a cor, então a gente não vê, por exemplo, vezão, vezinho, é vezão que está sendo relacionado à cor amarela, é rizão para a textura lisa. Assim como na ervilha verde a gente tem vezinho, é rizinho, ou seja, são alelos iguais. Por isso, a gente diz que é uma geração homozigota. Tá? Então, o Mendel ele cruzou essa ervilha amarela e verde, e a partir desse cruzamento ele obteve a geração F1. Essa geração F1, Mendel percebeu que 100% eram ervilhas amarelas e lisas, onde tinha um genótipo como vezão, vezinho, Rzinho, ou seja, as características da ervilha amarela se sobressaíram sobre as características da ervilha verde. Logo, as características da ervilha amarela eram dominantes, ok? Só que Mendel não parou por aí, ele continuou os cruzamentos. Então, ele concluiu que a geração F1 era híbrida, heterozigota, justamente porque possuía essa variância de alelos. Não era apenas um alelo, mas existia, por exemplo, vezão, vezinho, Rzinho, variação de formas dos alelos, ok? E aí ele continuou seus cruzamentos, mas o próximo cruzamento que Mendel fez foi uma autofecundação.
Ou seja, ele pegou a região masculina da planta e esfregou sobre a região feminina da mesma planta, ou seja, o pólen sobre o gineceu da mesma planta, ou seja, das ervilhas amarelas que tinham sido geradas na geração F1. E aí ele obteve os resultados que a gente percebe na tabela abaixo. Como é que a gente coloca esses resultados? Então, a gente vai ter da primeira ervilha, a gente vai colocar as possibilidades de combinação na coluna 1. Na segunda ervilha, a gente vai colocar as possibilidades de combinações na primeira linha. Ok? E os demais combinações na tabela são resultados da combinação dessas duas ervilhas. No final, a gente vai ter uma proporção de 9 para 3 para 1. Então, como é que a gente faz essas combinações? O que significa dizer essa proporção? Isso a gente vai ver no próximo exemplo. Então, a gente vai tentar aqui fazer as combinações e entender essa proporção. Aqui é o mesmo exemplo. A diferença é na simbologia. Lá a gente utilizou Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. Aqui a gente vai utilizar Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, Azão é cor amarela dominante, Bzão, textura lisa dominante, Azinho, cor verde recessivo, Bzinho, textura rugosa recessiva. Então, a gente tem aqui a geração F1, das ervilhas, né, da autofecundação, que ambas eram amarelas, mas eram híbridas, ou seja, possuíam ali alelos com a mesma característica diferente. Como é que a gente faz? Inicialmente, a gente vai fazer os cruzamentos individuais para cada ervilha. Então, a gente vai pegar a primeira ervilha e os resultados a gente vai colocar na primeira coluna e a segunda ervilha, os resultados a gente vai colocar na primeira linha, como a gente já tinha feito anteriormente. Ao lado, a gente tem o genótipo dessas ervilhas e a gente vai ver as possibilidades de combinações de cada um de forma individual. Então, na primeira ervilha, a gente pode ter Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Ok? Terminadas as combinações da primeira, a gente vai fazer as combinações agora da segunda ervilha, que é Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Terminadas as combinações individuais, a gente vai colocar na tabela a primeira ervilha, primeira coluna, segunda ervilha, resultados na primeira linha. E a partir daí que a gente já obter os resultados das ervilhas de forma individual, é que a gente vai obter os resultados da geração F2. Então, na segunda linha, a gente vai ver a combinação. A gente vai ter Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, observe que os genótipos dessas ervilhas elas são diferentes, porém a expressão fenotípica é a mesma, que é a cor amarela e a textura lisa. E aí a gente continua esses cruzamentos até preencher a tabela, que termina com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. No final, a gente vai ter uma proporção de 9 para 3 para 1. Ou seja, o que significa isso? De todas as ervilhas que foram todas as possibilidades de ervilhas, de combinações para a expressão fenotípica das ervilhas, 9 dessas ervilhas são amarelas lisas. 3 dessas ervilhas são amarelas rugosas, 3 são verde lisas e uma apenas é que possui características recessivas tanto para a cor quanto para a textura, ou seja, ela é verde e rugosa, que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, foi que Mendel concluiu que ele estava certo, né, de que essas características de duas ou mais, elas são transmitidas de forma independente durante a formação, são separadas de forma independente durante a formação dos gametos, sempre na proporção de 3 para 1, ok? Então, a gente vai recapitular aqui os conceitos que a gente falou ao longo dos exemplos que a gente viu na aula de hoje. Então, a gente tem inicialmente perceber que Mendel cruzou plantas homozigotas, ou seja, que possuem alelos iguais, para as características amarela lisa, tendo como dominante, verde rugosa, tendo como recessiva, e ele chamou ela de geração parental. Como resultado, a primeira geração F1, ele apresentou apenas sementes amarelas e lisas, por questão das características da amarela ser dominante em relação às características da ervilha verde rugosa.
Então, ao autocruzar F1, quando ele fez uma autofecundação, surgiram como resultado da geração F2, que já obteve como ervilhas amarelas, lisas, amarelas rugosas, verde lisas e verde rugosas. Dessa forma, Mendel concluiu que havia independência na formação dessas características, ou seja, eles não eram dependentes entre si. Então, ao provocar a autofecundação na geração F1, constatou-se que a geração F2 era constituída por 4 tipos de sementes, ou seja, amarela lisa, na proporção de 9 para 16, ou seja, das 16 ervilhas que foram formadas, 9 eram ervilhas amarelas e lisas. Amarela rugosa, na proporção de 3 para 16, verde lisa, 3 para 16, verde rugosa, de 1 para 16, ok? Então, obrigada, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.